Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de São Mateus, capítulo 22, versículos de 34 a 40. Os fariseus, ouvindo que ele fechara a boca dos saduceus, reuniram-se em grupo e um deles, a fim de pô-lo à prova, perguntou-lhe: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que resposta de Jesus! A gente pensa que isso é muito óbvio aqui. Eles certamente eram homens que conheciam as Escrituras, mas na cabeça deles ficava um parafuso meio que solto, alguma coisa não se encaixava. Como que Jesus podia ser assim tão perfeito? Não é possível. Alguma brechinha para a corrupção esse homem precisa ter. E eles tentavam pô-lo à prova de alguma maneira, fazendo perguntas que seriam difíceis para responder, que deixariam Jesus em contradição, mas eles não tinham sucesso. Depois de Jesus fazer calar a voz dos saduceus e de vencer todos os embates, com relação à sua autoridade e tudo mais, eles vieram para perguntar qual era o maior mandamento da lei. Qual é o maior mandamento da lei? Então, talvez na esperança de que Jesus fosse se sobressaltar, fosse criar um mandamento e dar uma mudada em alguma coisa, mas não, Jesus foi categoricamente fiel. Isso surpreendeu. Por quê? Porque eles esperavam talvez algum deslize de Jesus. Mas Jesus foi exatamente onde deveria ir, fixando que o maior mandamento, o primeiro mandamento, o mais importante mandamento é o de amar a Deus sobre tudo, sobre todas as coisas. E ali eles viram que Jesus é realmente aquilo que mostra que é, que diz ser, embora eles não aceitem. Eles olham Jesus tão perfeito, tão seguro, tão fiel, tão voltado para a vontade de Deus, para a lei, e pensam, não é possível que ele é assim. Não é possível que seja assim. Esse homem, ele tem algum problema. E o problema de Jesus era ser Jesus, ser perfeito. Eles é que tinham um problema de não crer. Mesmo diante dos próprios olhos dele, a perfeição, Deus se mostrando, eles não acreditavam. Por quê? Porque eram sim aqueles vinhateiros homicidas, invejosos, e queriam para si a herança, e queriam para si a lei. E aí Jesus diz, esses mandamentos de amar a Deus e ao próximo, deles depende toda a lei. Então, toda a lei que esses homens seguem, que são os fariseus, os saduceus,
né? Aqueles 600 e poucos mandamentos que eles fizeram derivados da lei para seguir muitos e muitos preceitos. Tudo isso depende desses 2 mandamentos. Então Jesus está dizendo, bastava isso, vocês não precisavam inventar mais nada. Não inventassem mais regrinhas para um monte de coisas. Bastava esses 2 mandamentos, amar a Deus de todo o coração, com toda a alma, com todo o espírito, com todo entendimento, com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo. Bastava isso, basta isso. Porque toda a lei e os profetas dependem disso. Se você não ama a Deus, se você não vive esses 2 mandamentos, não adianta viver mais nenhum outro. É perder tempo. Se você não vive nenhum desses 2 mandamentos, nenhum outro mais tem nenhuma outra importância, fundamento. Por quê? Porque o básico é amar a Deus. É tê-lo acima de tudo e de todas as coisas. Esse é o básico. E a partir dele, a partir do amor a ele, amar os outros, como eu me amo a mim mesmo. Coisa muito simples e que Jesus, quando diz, cala também os fariseus mais uma vez. E o que isso diz para nós hoje? Diz tudo. Porque isso não muda. Por isso, essas ordens são princípios eternos também. Porque veja, olha só o que Jesus diz, versículo 38, esse é o maior e o primeiro mandamento. É uma afirmação. E qual é? Você tem que anotar o que está em cima, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todo o teu espírito. E o segundo é semelhante a esse, que é amar o próximo como a ti mesmo. Esses 2 mandamentos, desses 2, dependem toda a lei e os profetas. Princípio eterno. Então, o que é que nós precisamos viver? Precisamos viver, em primeiro lugar, esses 2 mandamentos. Quando a gente vai confessar, a gente geralmente vai nos pecados mais com relação aos outros, né? Se a gente cometeu algum furto, se a gente matou, se a gente, julgou, se a gente adulterou, etc. Esses mandamentos, sim, eles têm que ser confessados. Mas se eu pequei contra esses, certamente eu também pequei contra o primeiro. Porque esses outros dependem desses. Na verdade, o segundo mandamento que Jesus fala aqui, ele é o resumo de todos os outros 9, num só. Amar o próximo como a ti mesmo. 7, né? Que amar a Deus sobre todas as coisas é o primeiro, e depois vem guardar o domingo, né? Que no Antigo Testamento era o sábado, agora é o domingo. E não tomar o santo nome de Deus em mão, que é o segundo, e o terceiro, guardar o domingo. Esses 3. Agora, os outros 7 se resumem nesse que Jesus fala. Amar próximo como a ti mesmo. Porque é tudo em relação ao outro. Então, se eu não quero para mim, eu vou amar o outro também. Essa é a regra. Então, a partir da vivência desses 2, ou seja, viver nos 10 mandamentos, eu posso e vou viver bem qualquer outro mandamento. Qualquer outro. Qualquer outra norma entre as pessoas que seja criada ou inventada por alguém para um bom regulamento entre as pessoas, para uma boa vivência entre as pessoas, tem como base os mandamentos da lei de Deus. E quais são os mandamentos que Jesus está dizendo? Esses 2. Então, se eu quero viver bem com alguém, eu tenho que observar esses 2 mandamentos. Primeiro, respeitando e amando a Deus acima de tudo. E depois, aprendendo a respeitar e amar os irmãos, como eu quero me respeitar. E respeito a mim mesmo. Vamos anotar no nosso diário. Não tem promessa, mas tem ordem e princípio eterno no mesmo versículo. Versículos de 37 a 39, ordem de Deus. E princípios eternos de 37 a 40. Qual é a mensagem de Deus para você hoje?
e como colocar isso em prática na sua vida. Anota no seu diário e vamos lutar para viver. Você que é novo aqui no canal é convidado a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixar o seu like, porque o seu like evangeliza. Vamos juntos, com a graça de Deus, fazer a Bíblia inteira com o método A Bíblia no Meu Dia a Dia, de Monsenhor Jonas Abib. Você está convidado também a deixar o seu comentário aqui, porque muita gente deixa o seu comentário. Esse comentário é a partilha do que Deus está fazendo na sua vida e você pode reagir e comentar também, viu? Sinta-se livre e nós vamos gostar muito de ver o seu comentário aqui. Na descrição do vídeo eu deixei para você o passo a passo. Como que eu faço? Como eu aprendo? Como é que funciona? Por onde eu começo? Tá tudo aqui na descrição do vídeo, passo a passo. Você segue a playlist e vai caminhar com a gente. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.